Agro Record News. Oferecimento. Bradesco, crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar. Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e a gente começa falando que a criação de gado com sombra de árvores é uma prática cada vez mais comum aqui no Brasil. A técnica pecuária floresta traz um maior bem-estar para os animais e também para quem trabalha no campo. O rebanho passa boa parte do dia debaixo das árvores. Nessa propriedade em Sidrolândia, interior de Mato Grosso do Sul, a proposta de preservar a árvore no pasto é mantida há anos. A fazenda faz parte de uma associação de produtores que prioriza a sustentabilidade ambiental e a baixa emissão de carbono. Os animais que foram desmamados pesaram 20 quilos a mais dos animais que foram desmamados nas áreas que não têm sombreamento. A técnica é recomendada pela Embrapa, já que a sombra das árvores melhora a qualidade do pasto, além de promover conforto térmico ao animal. E as vantagens não param por aí. Esse sistema de integração ajuda a combater as mudanças climáticas que contribuem para o aquecimento global. Na sombra, o animal fica mais dócil, rende no processo de engorda. Prática de manejo que favorece também o homem do campo. No calor a gente sente mais do que onde tem uma sombra, né? Porque geralmente a gente está exposto ao sol. O gado sem uma sombra, sem nada, é muito ruim trabalhar. Até pra gente também é ruim demais, né? De acordo com dados do IBGE, o país tem um rebanho de aproximadamente 232 milhões de cabeças de gado, ou seja, há mais gado do que gente. A expectativa é que até 2030, a técnica pecuária floresta ocupe uma área equivalente a 35 milhões de campos de futebol. Hoje, a área ocupada é de pouco mais de 13 milhões de campos de futebol, menos da metade da meta estabelecida. Bem-estar animal não é só um bom manejo feito no curral, e sim é uma sanidade bem feita, uma nutrição bem feita, né? É um ambiente que a gente pode trabalhar com qualidade, né? Tanto para o animal quanto para os nossos funcionários. Teve competição no Parque de Exposições de Uberlândia, em Minas Gerais, com as melhores fêmeas do torneio leiteiro. Neste pavilhão, investimento pesado em genética leiteira. Fêmeas de alta produtividade num dos mais importantes concursos do setor. É o torneio leiteiro da FEMEC 2024. 19 fêmeas estão competindo para quem é a melhor em volume de leite. O evento foi dividido em 3 categorias: fêmeas jovens até 36 meses, vacas jovens de 36 a 48 meses e as adultas acima de 48 meses. E a ordenha é feita à moda antiga. O Antônio trouxe 2 exemplares do rebanho, a Brisa e a Lolita, o trabalho de meses para ter reconhecimento no mercado aqui na FEMEC. O torneio leiteiro é uma oportunidade ímpar para nós criadores de mostrar o nosso trabalho, né? De expor os nossos animais, o potencial produtivo que eles têm. E a gente está tendo essa oportunidade de fazer isso na FEMEC por mais um ano, acho que já é o 4º ano que a Fazenda Carranca já está presente na FEMEC, porque é uma grande feira, né? Aqui tem grandes companheiros, grandes criadores de todo o Brasil está presente aqui. O torneio leiteiro ele faz parte da atividade técnica da FEMEC 2024. Até quarta-feira serão 3 ordenhas por dia. As ordenhas são divididas em 3 baterias, cada uma de 20 minutos. E todos os animais, eles passam por uma fiscalização dentro das normas técnicas da ABCGIL. A primeira ordenha foi realizada na tarde deste domingo. A supervisora técnica da Associação Brasileira dos Criadores de Gir Leiteiro é a responsável pelo evento. Ela, com a ajuda de estudantes de veterinária, acompanham de perto toda a etapa do processo. Eu vim fazer o ranqueamento da exposição e aqui eu tenho um papel de supervisionar tudo o que acontece dentro do concurso leiteiro, orientando tanto os ordenhadores como os fiscais que ficam fiscalizando aqui o pavilhão. Depois de cada etapa, o leite é pesado e ao fim de 4 dias é divulgada campeã em cada categoria. A premiação aqui hoje são R$20 mil, 5 mil por categoria
e mais 5 mil para aquele que chegar mais próximo do recorde ou bater o recorde. Então a vaca que venha a ter essa premiação, ela ganha 10 mil e as demais categorias 5 mil. São fêmea jovem, que é até 36 meses, vaca jovem, que é de 36 a 48 e a vaca adulta, que é acima de 48. De olho numa fatia dessa comercialização oferecida durante o evento, estes dois pecuaristas de Pará de Minas não pensaram duas vezes. Eles sabem da fama de oportunidades que tem a FEMEC, então resolveram. Trouxeram para Uberlândia 8 animais. Um deles está participando do torneio leiteiro. O torneio leiteiro, a gente teve a indicação de alguns amigos, né, da gente ingressar no torneio. E então, como é a primeira vez nós, a gente decidiu, escolhemos esse animal, né, com a ajuda de outras pessoas, a gente escolheu esse animal que estava lá em casa e viemos, né, fazer o teste, como é que a gente vai se sair para a gente ir progredindo cada vez mais, né? E tínhamos alguns animais também jovens para a pista e decidimos trazer também para começarmos a melhorar cada dia mais, né, o nível desses animais e trazer uma genética melhor para o mercado. A expectativa aqui é o aprendizado, né? É a primeira vez que a gente está saindo de casa, então a nossa expectativa aqui está mais no aprendizado do que em qualquer coisa, né? Nos relacionamentos, nas pessoas boas que estão aqui, nos bons criadores, para a gente poder aprender um pouco também sobre a raça de leiteiro e evoluir no nosso rebanho. O mês de março foi marcado por desafios na produção de alfaces e a gente explica o porquê. O mês de março foi marcado por problemas climáticos que prejudicaram o volume ofertado de alfaces. As elevadas temperaturas, com destaque à onda de calor ocorrida na metade do mês, e as chuvas frequentes foram desfavoráveis à produção e acarretaram problemas fisiológicos e fotossanitários como vira-cabeça. Devido a esses desafios produtivos, agricultores de Ibiúna e Mogi das Cruzes, cidades do interior de São Paulo, tiveram de descartar parte da produção por apresentar qualidade inferior. Espera-se que as temperaturas fiquem mais amenas nas próximas semanas, o que vai favorecer a produção. Vale ressaltar que o custo nas lavouras também está alto e a dificuldade em diluí-los devido ao elevado volume de descarte tem desafiado produtores e dificultado a capitalização. Agora a gente fala da produção brasileira de grãos. A exportação de soja aumentou 15% no primeiro trimestre. As exportações brasileiras de soja em grãos somaram 22 milhões de toneladas no primeiro trimestre, um recorde para o período e 15% acima do embarcado no mesmo intervalo de 2023, segundo informações do CPEA, com base nos dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior. O bom ritmo das vendas externas reflete as negociações de contratos a termo, realizados ainda em 2023. Agentes do setor acreditam que os embarques nacionais da oleaginosa devem seguir intensos, fundamentados na valorização do dólar frente ao real. Já o preço médio recebido pelas vendas externas de soja no primeiro trimestre de 2024 foi de R$ 136 a saca, o menor para o período desde 2019. No spot nacional, consumidores estão limitando as aquisições, atentos à maior oferta na Argentina e à possível necessidade de produtores brasileiros de liberar espaço nos armazéns. Vendedores, por sua vez, seguem cautelosos nas negociações envolvendo grandes volumes, devido à menor produtividade e aos altos custos da atual safra. E os produtores de milho estão no campo trabalhando a safra de verão. Com isso, as negociações estão em baixa. O mercado doméstico de milho segue em baixa liquidez e preços em queda na maior parte das regiões produtoras, sobretudo nas do Centro-Oeste. Segundo pesquisadores do CPEA, consumidores têm postergado aquisições de grandes lotes, pois acreditam em negócios mais atrativos nas próximas semanas, fundamentados na entrada da safra verão, no clima favorável à segunda safra do cereal no Brasil e na possível necessidade de liberação de espaço nos armazéns. Até o dia 31 de março, 8% da área nacional estimada para a segunda safra havia sido semeada. Já em relação à safra verão, a colheita somava até o dia 31, 46% da área nacional, também de acordo com a Conab.
Produtores de peixes do interior de Goiás tiveram um prejuízo milionário. O Ministério Público investiga por que milhares de peixes morreram na região do Minaçu. Lucas é criador de tilápias. No domingo, ele notou que os peixes começaram a morrer. Tá aí, ó. Quantidade de peixe morto. Todas as gaiolas. Olha. Toneladas e toneladas. Ele estima que perdeu cerca de 500 mil peixes, o equivalente a 400 toneladas de pescado. Mas ainda não acabei de contabilizar. Não terminamos de contabilizar. Em valores financeiros, uns 5 milhões de reais, eu acho que já foi. O criatório fica no Lago de Canabrava, município de Minaçu, a 520 quilômetros de Goiânia. O local fica entre duas usinas de energia elétrica, a de Canabrava e a da Serra da Mesa. A suspeita é de que os peixes tenham morrido por falta de oxigênio. Normalmente, neste trecho, há 3 miligramas por cada litro de água. No dia que os peixes morreram, os produtores fizeram uma medição e o índice deu apenas 0,4 miligramas de oxigênio por cada litro de água. Nosso trabalho ali foi feito e caracterizou não ser problema de doença. Está praticamente 100% descartado ser doença. Então, sanidade não é o caso. O caso ali, com certeza, é problema ambiental. O Ministério Público investiga o que causou a morte dos peixes. Peritos criminais e fiscais da Agrodefesa coletaram amostras da água e dos animais. Para saber se foi por conta da baixa de oxigênio, se foi por conta de algum fator natural, porque a gente tem que descartar para poder tentar identificar qual foi a conduta que gerou esse dano ambiental bem relevante. Nesta outra propriedade, foram recolhidas e enterradas cerca de 30 toneladas de peixe. Ele morreu todos os peixes dele, então acabou-se o ciclo. O ciclo que ele vinha mantendo há 6, 7 meses atrás, acabou-se. E agora a gente traz um projeto de piscicultura na microrregião de Pirapora. O objetivo é fortalecer a atividade no norte de Minas. A iniciativa vai atender 50 piscicultores das cidades de Buritizeiro e Pirapora. Ao todo, foram adquiridos 50 mil alevinos de tilápia, 68 toneladas de ração, kits colorimétricos para fazer as análises das águas dos tanques de piscicultura, além de tarrafas, que são redes utilizadas para fazer a retirada dos peixes nos tanques, insumos e equipamentos necessários para iniciar a atividade. A ideia é a gente trabalhar o cultivo de tilápias em tanques cavados. É uma atividade até então não expressiva na região, então estamos levando uma alternativa de renda e emprego, uma alternativa sustentável que vai, se Deus quiser, ajudar muito, não só Buritizeiro e Pirapora, mas toda a região, a desenvolver uma atividade sustentável. O investimento foi de R$500 mil, repassados à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a SEAPA. Segundo Frederico, cada produtor recebeu 1.000 alevinos e a meta é ter uma produção total de 40 toneladas de tilápias em um ano. E esperamos que ao final de 12 meses a gente possa estar produzindo aí, despescando 40 toneladas de tilápia, que vai servir aí como renda e também como fonte de alimento para as famílias envolvidas, para toda a região. Então a gente está muito satisfeito com esse projeto, esperamos que ele dê continuidade e outros municípios também irão aderir a esse projeto. O próximo passo para o fortalecimento da piscicultura na região é expandir o projeto para outros 6 municípios. Laçance, Várzea da Palma, Ibiaí, Ponto Chique, Jequitaí e Santa Fé de Minas também receberão o aporte. A tilápia é o peixe mais cultivado no país. Minas Gerais é o terceiro maior produtor nacional, com 58,2 mil toneladas somente no ano passado, um crescimento de 12,6% em comparação com 2022. O estado também se destaca como o principal polo produtor de peixes ornamentais do Brasil. A Zona da Mata é a principal região produtora, com produção média de 10 milhões de peixes, cerca de 70% do total no Brasil. Os preços dos ovos recuaram nos últimos dias de março e a gente traz o balanço. Os preços dos ovos caíram no encerramento de março em praticamente todas as regiões produtoras. Segundo pesquisadores, a pressão veio da maior oferta, somada ao período de final de mês, com menor poder de compra da população, e o aumento da disponibilidade de outras proteínas.
É importante ressaltar que o movimento de queda frustrou agentes do setor, que esperavam um volume maior de vendas durante a semana de Páscoa, época tradicionalmente marcada pela maior procura por ovos. Mesmo assim, apesar das recentes desvalorizações, as altas de preços verificadas nas semanas anteriores garantiram avanço na média de março em relação ao mês anterior. O preço da cenoura segue estável no interior de Minas Gerais, mas a previsão de chuva tem deixado os produtores em alerta. Entre os dias 25 e 28 de março, os preços da cenoura suja em São Gotardo, Minas Gerais, permaneceram estáveis, com uma média de venda de R$ 84,00 a caixa. Apesar da estabilidade registrada nas últimas semanas, os preços se encontram em patamares elevados, representando um aumento de 15% na média do mês em relação ao balanço de março de 2023. Porém, vale ressaltar que a baixa produtividade e o descarte elevam os custos, fator que limita a rentabilização dos produtores, mesmo nos níveis altos de preços. Já em relação à oferta, ainda está restrita, no entanto, a estabilidade nas cotações se dá em decorrência da baixa qualidade da hortaliça. O clima voltou a ser chuvoso nos últimos dias e está dificultando o manejo das áreas, encharcando as terras e atrasando a colheita das raízes. Para as próximas semanas, a previsão ainda é de chuvas, mas em menor volume, segundo meteorologistas. E a gente segue falando de preço. Quem faz compra todo mês já percebeu que a batata está mais cara e o motivo vem do campo. Bolinho de bacalhau, nhoque, bacalhoada, maionese. O ingrediente principal é a batata, que pesou no bolso do brasileiro. Nós estamos perdidos com esse preço nosso, né? Tá difícil, hein? Tá bem, tá. E aí, batata, todo mundo gosta. Ninguém vive sem batata, né? E aí, o que fazer, hein? Aí, o que fazer? A senhora compra menos batata? Ah, diminui, sim. O preço da batata subiu muito nos últimos meses. De janeiro até março do ano passado, o quilo custava em média R$ 3,42. No mesmo período deste ano, o quilo subiu em média para R$ 5,63, um aumento de mais de 60%. Neste mercado, esse é o preço atual, R$ 6,99. Nos últimos meses, os produtores alegam que a chuva afetou bastante a produção deles e a demanda também agora, então teve realmente esse aumento. Esta rotisseria de Ribeirão Preto utiliza em média 100 quilos de batata por semana e, para não perder a freguesia, não aumentou os preços. É um material que você não consegue comprar antes, porque ele estraga, né? Então nós tivemos que segurar o preço, simplesmente manter os preços para poder atender a clientela. Mas aí, como é que vocês fazem para seguir sem ter um prejuízo? Segura o preço, mas aí como é que ficam as contas? Não, mas é assim, a gente infelizmente, prefere trabalhar com uma margem bem mais baixa para poder não onerar o cliente, né? Os legumes causaram impacto na inflação dos alimentos, que em fevereiro subiu 0,95% em relação a janeiro, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Nós passamos, no ano passado, por um momento de ondas de calor muito intensas e depois seguidas por chuvas em excesso. Isso fez com que as plantações nas regiões que são produtoras de cebola, cenoura, batata inglesa, arroz, tivessem problemas na sua produção. Então, os preços eles tenderam a aumentar porque houve uma diminuição na quantidade produzida, que depois chega na mão do consumidor. O gerente da rotisseria já está acostumado com esse aumento no preço da batata. Ele diz que nesta época do ano isso sempre acontece, por causa de um dos pratos típicos da Páscoa, a bacalhoada. Sempre, tudo que é festa, é o prato típico da época, né? Você pode ver que nem assim, você chega na festa junina, aumenta para o pessoal de bater para festa junina, na Páscoa aumenta a batata, o bacalhau, no Natal aumenta carne, frango, derivado, que é peru, né? Então toda nessa época a gente já está acostumado já, que é 47 anos, né? Então a boa notícia é que a bacalhoada já não vai ser o prato mais procurado e o preço da batata deve cair nos próximos dias.
Os produtores estão dizendo que agora com a queda um pouco da chuva aí deve melhorar a produção e aumentar a produção deles e diminuir o preço. Mas não é só a batata que está mais cara, não. Quem vai ao sacolão sabe bem disso, né? Frutas e verduras também estão com preço nas alturas. E olha, a variação pode ultrapassar os 500%, por isso é bom pesquisar. Sérgio faz o sacolão da semana e conhece bem o valor dos alimentos. Sendo assim, identifica com facilidade a alta dos preços. Um exemplo básico, que eu acabei de sair da banquinha aqui, ó. Mamão a R$20 o quilo. Mamão a gente comprava 7, 8. Aparecida conta que pesquisa muito na região onde mora. Na minha região eu ando pra caramba para poder conseguir um preço bacana. E tem conseguido. De fato, a pesquisa pode fazer muita diferença no orçamento. Uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro entre os dias 27 e 28 de março revela que o preço de legumes e verduras pode ter uma variação de até 568%. É o caso, por exemplo, do quiabo, que pode ser encontrado de R$ 2,99 até R$ 19,99 o quilo. O diretor do site Mercado Mineiro recomenda pesquisar, planejar compras e buscar alternativas mais econômicas para ajudar a driblar os altos custos da alimentação. Pesquisar sempre, as diferenças são muito grandes entre os estabelecimentos, ficar de olho nos dias de oferta de sacolão, de supermercados que tem a quinta da feira, cada dia tem sua oferta específica, que normalmente tem produtos mais acessíveis. Mas tendo a média de preço, você pode comprar em qualquer lugar, se informando e comprando somente o necessário, porque são produtos que perdem com muita facilidade. Então, nunca estocar. É preciso driblar mesmo o preço, senão corre-se o risco de ficar inadimplente por causa do sacolão. E de repente substituir um produto por outro, se esse azeite está caro, o outro está mais barato, entendeu? Aí você vai, senão a gente não dá conta, o orçamento a gente não dá conta não. O Brasil fechou novos contratos para exportação. O número vem aumentando neste ano. Confira só. O primeiro trimestre deste ano foi um dos melhores para aberturas de mercados da história. Segundo dados do próprio Ministério da Agricultura, o bom resultado foi puxado pelo ótimo número registrado em março, que teve 10 novos mercados em 7 países. Fevereiro fechou com 7 mercados em 6 países, enquanto que janeiro teve novas aberturas em 5 países. Neste ano, o Brasil fechou negócios com todos os continentes e com produtos bem variados, como açaí em pó, carne bovina, alevinos de tilápia, ovos, extrato de carne bovina, pescados, dentre outros. Os exportadores estão apreensivos quanto à oferta de açúcar na próxima safra. Os preços médios do açúcar cristal branco praticados no spot do estado de São Paulo mantiveram-se firmes na última semana oficial da entre-safra 2023-2024, em torno dos R$ 145 a saca. Segundo pesquisadores do CPEA, a baixa oferta continuou sendo o principal fator de suporte. Pelo lado da demanda, houve maior interesse por parte dos empacotadores nas compras à vista. No mercado internacional, o preço do açúcar demerara alcançou o maior patamar desde o final de fevereiro, na Bolsa de Nova York. Dúvidas a respeito da oferta na próxima safra e o avanço nas cotações externas do petróleo podem ter influenciado essa alta. Agora a gente fala de algodão, porque os produtores estão otimistas quanto à safra deste ano. Apesar de acumular queda de 6% em março, o indicador de algodão em pluma, com pagamento em 8 dias, registrou média mensal de R$ 4,21 a libra-peso, a maior desde abril de 2023. Em relação à média de fevereiro deste ano, o indicador subiu 1,61%. Mas, frente à de março de 2023, caiu 10,5%. Segundo pesquisadores do CPEA, a dificuldade em acordar preço e qualidade dos lotes limitou as negociações da pluma ao longo de março. Já quanto à safra 2023-2024, com expectativa de recordes na produção, na exportação e nos estoques finais, agentes aproveitaram para realizar contratos a termo, tanto para o mercado interno como externo. Agentes do programa Foco Divisas da Defesa Agropecuária do Rio de Janeiro apreenderam 2 toneladas de frango em péssimas condições.
O material descartado pelos agentes da Defesa Agropecuária do Estado do Rio foi apreendido durante uma operação de combate ao crime de sonegação fiscal. Os agentes realizavam a ação em parceria com auditores da Secretaria de Estado de Fazenda quando flagraram o caminhão transportando 2 toneladas de frango de forma irregular. A carga era armazenada sem refrigeração e não havia autorização da Vigilância Sanitária para o transporte. De imediato, foi acionado o Núcleo de Defesa Agropecuária de Casimiro de Abreu, onde as providências fiscais foram adotadas e todo o material foi descartado, evitando desta forma um risco à saúde do consumidor final. A apreensão ocorreu na BR-101, na altura de Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio. A carga havia saído de Teresópolis, na região serrana, e seguia em direção a Rio das Ostras, na Baixada Litorânea. Uma viagem de mais de 3 horas. Somente no primeiro trimestre de 2024, foram mais de 29 milhões de reais em autos de infração, que são as multas aplicadas às empresas flagradas em situação irregular. O consumo de alimentos impróprios é um risco à saúde e, segundo esta nutricionista, pode desencadear uma série de doenças. Esse armazenamento e transportes feitos de maneira inadequada fazem com que os alimentos tenham uma propensão maior de bactérias patogênicas, como, por exemplo, a salmonela e a Escherichia coli, que podem causar complicações mais leves, como náuseas, vômitos, diarreias, ou até mesmo complicações mais graves, como insuficiência renal ou levar a óbito. O clima impactou na produção de alfaces no interior paulista e os preços subiram cerca de 3%. O clima nublado predominou entre os dias 1 e 5 de abril no Cinturão Verde Paulista. Tanto em Mogi das Cruzes quanto em Ibiúna, no interior paulista, ocorreu uma amplitude térmica elevada, que foi de 15 até 30 graus no mesmo dia. Desta forma, no geral, a produção foi beneficiada, similar à semana anterior, sem aumentos expressivos na oferta, mas também com menor ocorrência de doenças nas lavouras. A alface crespa finalizou a semana à média de R$ 27,11, a caixa com 20 unidades, leve aumento de 2,8% em Ibiúna. A americana, por outro lado, apresentou uma ligeira retração de 2%, fechando a R$ 39,17, com 12 pés em Mogi das Cruzes. De acordo com meteorologistas, a previsão para os próximos dias é de redução de temperaturas e ocorrência de chuvas em ambas as regiões. O preço do tomate subiu nas principais centrais de distribuição. Entre os dias 25 e 28 de março, os valores de venda do tomate salada no atacado de São Paulo foi de R$ 125, alta de 6% no comparativo com o comercializado uma semana antes. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, o tomate foi vendido também a R$ 125 a caixa, uma valorização de 23%. Já em Campinas, no interior paulista, a alta foi de 12%, com a caixa saindo a R$ 143. O aumento é explicado pela diminuição da oferta das regiões produtoras de Itapeva, em São Paulo, e Venda Nova do Imigrante, no Espírito Santo, que por conta do clima mais ameno, houve maturação lenta. Já o atacado do Rio de Janeiro foi marcado pela diminuição no preço. A razão é atribuída ao aumento na oferta de tomates ponteiros com menor valor de mercado. Esse incremento é oriundo principalmente de Caçador, Santa Catarina. Diante disso, o produto na Central Carioca foi vendido a R$ 106, uma baixa de 6,7%. E o limão Tahiti também está mais caro para o consumidor. Eu conto o motivo. Os preços da lima Tahiti subiram em março no mercado paulista. Segundo pesquisadores do CPEA, o impulso veio da baixa oferta da fruta, já que as chuvas dificultaram a colheita. Com isso, a variedade foi negociada à média mensal R$ 31,00 a caixa colhida, alta de 55% frente à de fevereiro. Para abril, como as precipitações tendem a diminuir, o volume de Tahiti ofertado poderá crescer, com frutas favorecidas pela melhor umidade de março. Para as laranjas, as cotações também subiram em março. A baixa oferta, tanto pelo período de entre-safra quanto pela boa absorção industrial, prevaleceu durante o mês e a demanda foi firme no segmento in natura, refletindo as altas temperaturas. Assim, a média da laranja pera foi de R$ 93,00 a caixa na árvore, aumento de 7% frente à de fevereiro. Um estudo apontou que os subsídios agrícolas europeus contrariam as metas climáticas.
Mais de 80% dos subsídios da política agrícola comum da União Europeia estão destinados direta ou indiretamente à pecuária, em detrimento dos objetivos climáticos do bloco. É o que afirma um estudo publicado na revista científica Nature Food. A pesquisa indica que a política agrícola comum é economicamente incoerente com as transições para práticas mais sustentáveis dos sistemas alimentares, que representam cerca de 1/3 das emissões de gases de efeito estufa. A autora principal do estudo destacou que a política apoia de maneira desproporcional os produtos à base de carne sobre os de produção vegetal. A ajuda concedida à pecuária, estimada em 71 centavos de euro por quilo, na realidade foi o dobro quando se inclui a produção de alimentos para os rebanhos. O estudo se concentra em 2013, último ano com todos os dados disponíveis, e mostra que pouca coisa mudou desde 2020. Considerando a importância dos subsídios agrícolas para o orçamento da União Europeia, os autores do estudo consideram que colocam em risco as metas do continente europeu em termos de mitigação e adaptação ao aquecimento global. Os casos de gripe aviária vêm preocupando autoridades no mundo todo. Nos Estados Unidos, uma empresa teve que suspender a atividade depois de sacrificar 1 milhão de galinhas. O maior produtor de ovos frescos dos Estados Unidos interrompeu temporariamente, no último dia 3 de abril, a produção em uma fábrica no Texas, depois que encontrou gripe aviária em galinhas. Autoridades também detectaram o vírus em uma instalação avícola em Michigan. A empresa, sediada no Mississippi, disse em um comunicado que aproximadamente 1.600.000 galinhas poedeiras e 337.000 frangas foram dizimadas. A fábrica possui também uma operação na Flórida, mas não teve nenhum caso e segue em operação. No comunicado, a empresa disse que não há risco conhecido de gripe aviária associado aos ovos, que estão atualmente no mercado, e nenhum ovo foi recolhido. O anúncio de Cal Maine ocorreu um dia depois de autoridades estaduais de saúde terem dito que uma pessoa foi diagnosticada com gripe aviária após entrar em contato com vacas supostamente infectadas e que o risco para o público permanece baixo. O caso humano no Texas marca o primeiro caso conhecido globalmente de uma pessoa que contraiu esta versão da gripe aviária de um mamífero, disseram as autoridades federais de saúde. E falando aqui do Brasil, tem balanço da exportação da carne de frango no mês de março. Acompanhe. As exportações brasileiras de carne de frango, tanto in natura quanto processados, totalizaram 418 mil toneladas em março. O volume é o maior registrado neste ano, mas 18% menor que o total embarcado no mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento divulgado pela Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, a receita obtida com as exportações em março chegaram a 751 milhões de dólares. No comparativo trimestral, os embarques atingiram 1.220.000 toneladas, volume 7% inferior ao acumulado dos 3 primeiros meses do ano passado. O prazo para o crédito do ICMS termina no dia 30 de setembro e a gente conversou com o advogado tributarista que deu dicas importantes. Esse advogado especialista em consultoria tributária para o agronegócio explica o que é a recuperação de ICMS. O produtor ele pode recuperar o imposto ICMS que ele pagou nos insumos dele. R$1,06 do óleo diesel é ICMS. Ele recupera uma pequena parte do adubo que ele pega. Então, o que acontece? Quando ele compra as coisas, vem com esse imposto. O que a atual legislação permite? Que você pegue esse imposto, resgate esse imposto, você entra com um processo, resgata esse imposto. E a legislação permite o quê? Você pega este valor resgatado e utiliza ele para comprar coisas. Então, você pode comprar adubo, defensivo, você pode trocar energia elétrica, embalagem, ativo mobilizado, que a gente chama que é trator, maquinários em geral. Então, na verdade, o objetivo disso é com que ele recupere este imposto e utilize na própria cadeia, ajudando a cadeia inteira. Porque ele vai recuperar, ele vai comprar da empresa, a empresa, né,
vai vender e aí a gente vai fazer a cadeia inteira. É basicamente essa sistemática que hoje em dia que vai mudar com esse novo decreto. As novas práticas estão previstas no decreto 68.178 de dezembro do ano passado, que prevê duas alterações importantes. Com o decreto, né, que o governo do estado de São Paulo promulgou o ano passado, em dezembro do ano passado, ele teve duas mudanças básicas, né? Uma, mudou a sistemática, ele vai extinguir o atual sistema que o produtor rural usa para recuperar esses créditos, que é o ECRED rural, vai passar para o ECREDAC, que é o mesmo sistema que as pessoas jurídicas, e a outra mudança que ele colocou um prazo para a utilização dos atuais créditos. A data limite para usar esses créditos liberados era 30 de junho, conforme o decreto. Porém, o governo prorrogou por mais 90 dias e a nova data agora é 30 de setembro. Mas o produtor rural precisa ficar atento para o prazo de mudança para o novo sistema. Ele só vai poder entrar com o sistema atual até o final de abril. Então, a partir de maio, acabou essa atual sistemática de recuperação de crédito ICMS. Segundo a Receita, pelo modelo atual, cerca de 70 mil produtores rurais em todo o estado de São Paulo recuperam o crédito de ICMS. Pensando na saúde do produtor rural, um projeto do SESC levou assistência social, nutrição e educação para a comunidade do Córrego do Arrozal, na região de Planaltina, em Brasília. Por aqui, nada de asfalto e de prédios. No lugar, terra e cheiro de mato. Pela primeira vez, uma área rural recebeu as unidades móveis do SESC. Foi a comunidade do Córrego do Arrozal, em Planaltina, quem contou com serviços gratuitos. No ano passado, o SESC nos proporcionou um evento de liderança, onde o intuito era nós apresentarmos propostas inovadoras, coisas que o SESC ainda não fazia. E aí a minha ideia foi, eu sempre tive um carinho muito grande pelo campo, a minha formação é em agronegócio, então eu pensei, vou juntar o SESC com o campo, né? E aí foi a ideia SESC no campo. E aí então esse está sendo o nosso projeto piloto para trazer os nossos serviços, que são diversos, para o campo. Foram oferecidas oficinas para a comunidade rural, além de serviços médicos e estéticos. É muito legal. É a primeira vez, comecei agora. Começou agora e tá gostando? Tô amando. Tô participando de tudo um pouco. Maria Liliane mora no setor de chácaras de Planaltina há 3 anos. Desde então, aguardavam a consulta com um ginecologista. Aproveitou a oportunidade com a carreta da saúde da mulher. Faz tempo que você não faz um preventivo? Sim. Mais ou menos quanto tempo? Fiz em 2021. Tá na hora de fazer de novo, então. Sim. Uma novidade foi a carreta de oftalmologia. O último exame de vista que Lucilene fez tem mais de 1 ano. Ela conta que não tem plano de saúde e que na rede privada o procedimento custa entre R$150 e R$200. Valor que foge do orçamento da monitora de transporte escolar. Agora eu vou fazer exame de vista. Faz tempo que você não faz exame de vista? Tem 1 ano e 2 meses, já estava precisando fazer. Já tá na hora mesmo. Sim, sim. Se já é inusitado, né? A gente levar a oftalmologia, por exemplo, para a cidade, aí imagina a oftalmologia no campo. Então, tem sido uma grande repercussão positiva, claro, né? E a população está gostando muito desse serviço. Essa carreta também veio até a área rural. É a biblioteca do SESC. Aqui dentro há toda uma estrutura montada que imita, de fato, uma biblioteca física. Cadeiras, silêncio e também os livros nas prateleiras. São vários títulos para todos os gostos, para todas as idades. E a criançada que está aqui, além de entrar no mundo da fantasia dos livros, também tem a oportunidade de entrar no mundo da fantasia das telas. É um cineminha, né, pessoal? Quem é que quer assistir um filme aqui? Ah, eu também. Então, olha só, até mais, porque a sessão já vai começar. De volta pro mar. Não é melhor a gente chamar ajuda? Nada disso. Não vai dar tempo. Aonde a gente vai, então? A gente vai voar. O preço da banana está em movimento de queda na principal região produtora do estado de São Paulo.
Os preços da banana nanica caíram nas principais regiões produtoras entre os dias 25 e 26 de março. No Vale do Ribeira, em São Paulo, a variedade de primeira qualidade foi vendida por R$ 2,12 o quilo, queda de 19% em relação à semana anterior. No norte de Santa Catarina, foi vendida por R$ 1,49 o quilo, diminuição de 16%. Segundo colaboradores do Hortifruti Cepea, o ocorrido se deve ao ligeiro aumento da oferta e à diminuição de carregamentos por causa do feriado do último dia 29. Para as próximas semanas, a expectativa é de que o mercado se normalize, podendo ajudar no escoamento da danica, que deve ter uma boa disponibilidade agora em abril. O clima continua impactando na produção de cenoura, mesmo assim os preços seguem satisfatórios. Os preços da cenoura se mantiveram atrativos durante todo o mês de março. A suja ficou com uma média de R$ 84,00 a caixa de 29 quilos em São Gotardo, Minas Gerais, região balizadora dos preços das demais praças. Apesar da oferta restrita ter contribuído para a manutenção das cotações e patamares elevados, os descartes têm restringido a margem de lucro dos produtores. As altas temperaturas e os elevados índices de chuvas de dezembro continuam impactando a produção, causando problemas fisiológicos nas cenouras colhidas em março em todas as regiões produtoras. As chuvas voltaram a dificultar o manejo das áreas no Cerrado, Cristalina e São Gotardo, e em Irecê, na Bahia, no fim de março, atrasando a colheita e comprometendo o desenvolvimento das raízes. É previsto para as próximas semanas que a oferta se normalize gradualmente, com a trégua das chuvas e o começo da colheita de novas áreas plantadas em um clima mais favorável. Você vai conhecer agora um aposentado que tem um pé gigante de mandioca no quintal. Ele foi plantado há 5 anos. Quem olha do lado de fora da casa do seu Luiz não imagina o que há do outro lado do muro. Mas quem entra na casa do aposentado já se depara com um quintal diferente. Vamos fechar aqui o portão. Seu Luiz, estou chegando, estamos entrando aqui, peço licença para o senhor. A gente já vê que é um quintal diferenciado, cheio de plantas, verdinhas, a chuva ajudando também a cuidar, a regar desse quintal tão bacana, mas entre todas essas, tem uma que é mais especial, é isso? É isso mesmo, é o pé de mandioca, esse é especial. Foi plantado há 5 anos atrás, ele já está num tamanho muito grande. Ah, mas eu quero conhecer então, deixa eu vir aqui, é esse aqui, o Diego vai vir comigo pra gente conhecer. Gente, realmente é um pezão de mandioca, que o senhor teve que cortar porque estava maior. Estava maior, eu cortei porque estava crescendo muito mesmo, já tinha indo até para a rua, de tão grande que estava, aí teve que cortar um pouco. E mesmo assim, ainda cresceu tanto que virou uma árvore. E tá tomando conta da casa do senhor. O Diego vai mostrar aqui. Gente, a parte da frente toda aqui do telhado é o pé de mandioca. É o pé de mandioca, tudo isso aí é. Também ele traz uma fresca maravilhosa. Ajuda bastante. Ajuda bastante. Nesse tempo quente foi uma maravilha. A história curiosa começou quando o seu Luiz fez um pedido de uma rama para um vizinho. A intenção inicial era ter o pé para o próprio consumo. Eu plantei, mas nunca imaginava que ia crescer tanto. Então, já cresceu tanto que eu já tive que cortar alguns galhos e pôr na rua para ir embora. O tamanho inusitado do pé de mandioca, que mais tarde se transformou na gigante árvore, chamou a atenção de moradores da pequena Badibacite. Eu mudei aqui há uns 8 meses, né? E aqui é meu trajeto, eu passo por aqui e eu vi, né? Eu olhei para cá, eu vi, achei diferente, né? Um pé de mandioca virou uma árvore. Aí foi quando eu chamei o seu Luiz para conversar, para perguntar para ele, né, o que aconteceu, por que cresceu desse jeito, né? E aí fizemos amizade, e eu achei interessante, fiz filmagem, até mandei para vocês lá, né? Realmente é coisa estranha até, né? Diferente, coisa bonita, coisa de Deus. Dá uma olhada, é uma raiz só, ó. Ele mediu até aqui, deu 2,20 m. O irmão, ele plantou, faz quanto tempo, irmão? 5 anos. 5 anos, olha aqui. Olha pra cima. Também. Olha lá, olha o caule, olha o tronco. Olha lá. Este engenheiro agrônomo especialista em solo afirma que casos como esses são considerados incomuns. Foram condições favoráveis, tá? Água, luminosidade, que agora ela tampou tudo, ela fez sombra. Mas quando estava crescendo, né, tinha luminosidade. E um solo que propiciava com que ela desenvolvesse. E foi desenvolvendo. E eu tenho certeza que o seu Luiz, né, ele sempre
estava aguando, jogando água, e aí ela foi desenvolvendo. A mandioca, o ciclo dela correto para consumo é 8 meses até 1 ano para consumo. Agora essa daqui, com 5 anos, aí já não dá para consumo, mas é curioso, né? Curioso você ver, assim, ela se tornou uma árvore, né? O especialista ainda explica que o crescimento excessivo pode também estar ligado à forma como o seu Luiz plantou a rama no quintal. Ele plantou na horizontal. Quando você planta na horizontal, os tubérculos ficam mais expostos, ficam mais na superfície. Se ele tivesse plantado ela na vertical, a raminha na vertical, as raízes iriam mais para o fundo. Mas no campo a gente até costuma plantar na horizontal quando quer arrancar facilmente, que as raízes ficam mais à mostra. Agora, quando você quer se prevenir do mato, então você planta ela na vertical, que ela nasce antes do mato. Mas, enfim, isso daqui é realmente muito curioso. E essas raízes são enormes. A gente está vendo aqui, ele já cortou algumas, mas tem outras que não dá para ver, que estão mais no fundo, né? Estão mais no solo, soterradas, que elas são muito grossas mesmo. A planta, que tem raízes que ultrapassam os 2 metros de comprimento, hoje já não produz mais. Mas seu Luiz relembra com carinho do quanto as colheitas foram marcantes. De início era para tirar a raiz, né? No começo, durante 1 ano, deu para tirar. Agora, depois de 1 ano, já não dá mais, porque já fica muito rústico a mandioca. Então, não consegue mais tirar para cozinhar. Questiono ele sobre o futuro da árvore e, sem dúvida alguma, seu Luiz afirma que ela deve permanecer ali, ainda por um bom tempo. Não penso em cortar de maneira nenhuma. Quero deixar crescer até ver a finalidade dela, da natureza mesmo, né? Não penso em cortar não, de maneira nenhuma. Já faz parte aqui do senhor? Já faz parte, já é uma vida, faz parte da gente, da moradia. A cidade de Atibaia recebeu a Expo Ovinos e a Feira de Mini Pôneis. O evento é um dos maiores do setor no estado de São Paulo. Um animal que encanta pela elegância. O garanhão tem estilo para marchar. Ele é um dos mais de 200 pôneis brasileiros apresentados na primeira exposição da raça realizada em Atibaia. Cada pônei chama mais atenção do que o outro. O pônei brasileiro é o resultado do cruzamento da raça Shetland, de origem inglesa, com a Falabella, de origem argentina. O animal é propício para montaria e pequenas trações como charrete. O equino começa na pré-história do tamanho de um pastor alemão. E ele foi evoluindo pelo homem, cruzando maior com maior, maior com maior, até chegar ao ponto de ser os grandes cavalos que hoje são. Todavia, no meio desse trajeto, a ilha de Shetland precisava de animais para poder puxar carroças dentro das minas. Hoje nós temos uma seleção vinda da Argentina e da ilha de Shetland, onde nós cruzamos de maneira a ter o melhor perfil possível morfológico dos animais. Com o passar do tempo, foi querendo animais aí com padrão racial, então eles foram adaptando o pônei para sela. Então hoje o que a gente busca aqui no julgamento? Um animal para tração, leve e sela. Então não é mais só aquele animal atarracado, grosso para tração, mas também precisa de um animal bonito para sela, com uma frente expressiva, com um pescoço bonito, uma cabeça pequena, um animal mais delicado. Ao contrário do que muita gente pensa, os bichos não possuem nanismo. Ele é uma evolução do animal pré-histórico e o cruzamento de grande com grande chegou aos grandes cavalos. Para se ter uma ideia, cada pônei tem em média 1/5 do peso de um cavalo. Esse é o Kirk. Ele tem 7 anos de idade, 81 centímetros e pesa aproximadamente 120 quilos. Ele não cresce mais, já disputou diversos campeonatos e, inclusive, coleciona prêmios nacionais. Cada animal pode viver até 30 anos. Os cuidados são os mesmos que se deve ter com um cavalo, porém o custo é bem menor. A maior vantagem dele é que ele cabe junto com outras raças de equino. Então quem cria outra raça, aí, o cavalo manga larga marchador, o espaço dele é um espaço pequeno, o custo dele é pequeno e aí ele cabe bem junto com outras raças, com os outros animais da propriedade. Entre 12 estados, São Paulo é o terceiro maior em número de criadores de cavalo pônei. São mais de 20 com plateias ativas. Todos os criadores se preocupam exatamente com a evolução da raça. Hoje nós estamos com pelo menos
1.200 criadores no Brasil. Porém, você começa desde o mais simples, que é um pet, que vai para casa de uma criança para enfeitar um jardim a partir de 4, 5 mil reais e chega a 200, 300 mil reais se for um garanhão. A exposição também sediou a primeira etapa do Ranking 2024 e a quarta exposição ranqueada promovida pelo Núcleo Paulista de Pônei Brasileiro. E esse evento é o quê? É o julgamento morfológico dos animais, então os animais que representam aí a parte, os melhores reprodutores da raça, as melhores matrizes, que tem a melhor genética, que tem o melhor padrão racial, e é isso que vai ser avaliado aqui pelo nosso jurado. E daqui a gente tira o ícone, o animal que melhor representa a raça. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e, claro, que eu espero você no próximo programa. Até lá! Agro Record News. Oferecimento. Bradesco. Crédito para infraestrutura em até 10 anos para pagar.